O que nós temos escutado, o que nós temos ouvido? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa juntos aí sobre o assunto legendários, né? Acho que a nossa igreja está vivendo esse momento legendários. Mas o que é isso? Talvez você está vindo na nossa igreja hoje e está notando alguns lugares vazios. Então, nós temos 45 homens na montanha, faz parte de um projeto que prioriza ali, digamos que homens prostrados aos pés da cruz. Vou resumir dessa forma, certo? Meu marido está lá, muitos homens da igreja estão lá. E quando pensava nos legendários, eu me lembrei de um conto que, na verdade, dizem que faz parte da realidade de uma tribo indígena. Mas como eu nunca estive lá, vou considerar como uma parábola. Então, conta-se que quando o menino ele está chegando próximo ali, aos 14 anos, 15 anos, ele precisa passar por um teste. E neste teste, aquele menino índio precisa passar a noite na floresta sozinho, como se fosse um teste de sobrevivência. Falando dos homens que estão na montanha, né? Me lembrei desse episódio indígena. E o que acontece nesse episódio? O menino índio vai para a montanha e ali é um teste que o objetivo é que ele entre na floresta, passe a noite sozinho, de olhos vendados, em pé em cima de um tronco. Então imagine essa mesa, que essa mesa é um tronco, e o menino vai passar a noite em pé nesse tronco. E ele está com os olhos vendados e não pode tirar a venda dos olhos. E se ele conseguir passar a noite ali, sem tirar as vendas, ele será então um homem índio. Essa é uma parábola indígena. E conta-se que aquele menino, ele vai então para a floresta, fica em pé nesse tronco, com os olhos fechados, e durante a noite ouve todo tipo de barulho na floresta. E imagina só, imagina você lá, em pé, e precisa ficar ali, escutando os barulhos, de olho fechado. Eu acho que nessa hora, eu sei que à noite, numa floresta, pouco você enxerga, mas eu acho que de olhos abertos seria melhor. Eu acho, não sei vocês. Cada um aí tira suas conclusões diante da sua emoção, né? Eu acho que de olhos abertos seria melhor, mas não pode. E aquele menino, então, passa a noite toda em pé naquele tronco, e quando ele começa a sentir os raios de sol aquecendo o seu rosto, ele pode então tirar a venda. Na hora que ele tira a venda, ele vê que o pai esteve o tempo todo ao lado dele, o seu pai. Então esse é um conto, essa é uma história de uma tribo indígena. E aí eu falo para você, quais são os sons que você tem ouvido? Quando nós falamos aqui, cantamos uma música sobre um Deus que te busca, que deseja te encontrar, que deseja se relacionar com você. Qual história você tem escutado? Nós estamos falando sobre espiritualidade emocionalmente saudável. O que é uma espiritualidade emocionalmente saudável? Acredito que é uma espiritualidade com equilíbrio, para você poder ouvir a voz certa. E mesmo quando você não ouvir, você ter a certeza que o Pai está onde? Do seu lado. Não importam os ruídos que estão ao redor. Amanhã é segunda-feira? Sim. Eu entendo de segunda-feira? Entendo. Entendo de segunda-feira como profissional, entendo de segunda-feira como mãe, como esposa, já entendi da segunda-feira como aluna. Para mim, o grande desafio não era ir para a escola. Eu sempre gostei de ir para a escola. O desafio era ter que andar 5 quilômetros com uma mochila pesada. Esse sempre foi meu desafio. E mesmo assim não aguentei? Aguentei, não estou aqui? Estou. Mas vocês acham que eu queria reprovar? De forma alguma. Imagina você andar mais 300 dias com uma mochila pesada. Então, a segunda-feira vai chegar, mas que você possa ter uma fé suficiente para que você possa escutar a voz correta. E mesmo que você não escute, que você esteja em uma treliça, que é sobre isso que nós vamos falar hoje, você esteja numa base suficiente de sustentação para que a tua fé não seja abalada. Para onde eu vou olhar? Vou olhar para que lado? Então nós estamos na reta final da nossa campanha Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Nós teremos ainda dois domingos ainda neste assunto, mas nós chegamos aí no capítulo final.
E é sobre ele que nós vamos conversar nessa noite. Então, vamos lá. O último capítulo ali do nosso livro, qual é a proposta dele? É dê o próximo passo. Dê o próximo passo. Agora, pensa comigo. Imagina você começar uma trilha e você caminhar muitos passos e depois você descobrir que você estava na direção errada. Uma das trilhas mais difíceis que eu já fiz foi com a companhia da Jane e Arnaldo, né? Aquele caminho Tupava ali. Eu acho surreal, eu acho que ninguém deveria fazer esse caminho, mas ok. Por quê? Porque é muito difícil. Você chega às 6:30 da manhã, só chega no final 10 horas da noite. Como assim? Então, eu achei muito desafiador. Como eu sou uma pessoa de baixa estatura, foi muito difícil também. Mas por que, Cris, difícil? Porque tem uma hora que tem trilho do trem e você tem que pular. Imagina eu com esses passos curtinhos naquele trilho de trem. Ainda bem que tinha um Marcão, já contei essa história aqui, né? Marcão me deu a mão e falou, vamos lá. Então, além de você ir na direção certa, dê o primeiro passo com a companhia certa. É ir na direção certa, é seguir o caminho certo, mas também dê passos não sozinho. Dê passos na direção certa. Então, vamos lá. Vamos seguindo. Pode ir para o próximo slide, por favor. Esta aqui, nós estamos, então, na nossa semana. Se você tem um livro, se você está acompanhando a gente aí já há alguns domingos, nós estamos trabalhando o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E a semana 8, que é o capítulo 10, ela fala o seguinte: dê o próximo passo para desenvolver uma regra de vida. Hoje de manhã, o pastor Felipe falou um pouquinho sobre regra de vida. Mas o autor, ele dá um exemplo que eu acho importante ler para vocês aqui, a definição do que ele entende por regra de vida. Uma regra de vida é um plano intencional, consciente, para manter Deus no centro de tudo o que fazemos, lembrando-nos continuamente de Deus como a fonte de nossa vida. Isso é o que ele define por regra de vida. Daí talvez vocês falem, Cris, essa definição está difícil. Então eu trouxe uma imagem. No livro, o autor fala o seguinte, que regra, ele tem o mesmo significado de treliça. E o que seria uma treliça? Não sei quantos já viram uma treliça. Treliça é essa base que vai embaixo da parreira, que a parreira ela vai subindo nela. Isso é uma treliça. Então, o que seria uma regra de vida? Regra de vida seria treliça, que é o que permite a videira sair do chão e crescer, tornando-se mais frutífera e produtiva. Então, se você conhece um pouco de plantas, você sabe que algumas plantas são trepadeiras. E para que a trepadeira tenha uma base, tem alguns tipos de maracujá que também são assim, né? Então, você vai fazer uma treliça e ela vai se ramificar ali. Então, aqui nós estamos com uma foto de uma parreira. E ela vai ter o quê? Vai ter uma base de sustentação. E quando nós falamos de espiritualidade emocionalmente saudável, o que seria essa base de sustentação? É a oração, é o descanso, trabalho, atividades e relacionamentos. Então, por que eu preciso ter essa base? Para eu poder seguir na direção certa. Pensa comigo, se uma pessoa fala para você assim, eu quero ser cozinheiro, quero ser chefe de cozinha. Só para falar uma linguagem bem simples. O que você vai dizer para essa pessoa? Faz um curso, né? Faz um curso de cozinha, vai aprender. Você quer fazer o quê? Você quer fazer comida salgada ou doce? E tem toda uma técnica para se seguir, para que a pessoa possa, então, aprender e se desenvolver. E isso é em todas as profissões. Muitas profissões, a pessoa fala, nasci sabendo, mas, na verdade, muitos reproduziram de alguém. O marceneiro, o carpinteiro, o músico, o arquiteto e várias profissões. E quando nós falamos de espiritualidade emocionalmente saudável, que é o tema da campanha, nós precisamos de uma base de aprendizado. Nós precisamos de um caminho. Nós precisamos de algo que dê sustentação à nossa fé. O que dá sustentação à sua fé? São práticas de oração, prática de estudo da palavra, dedicação de tempo. Precisa de tempo com Deus, tempo de oração. O que mais? O descanso. Eu tenho lazer? Eu tenho hora para descansar?
porque o autor do livro vai nos levar a desenvolver que essa base passa por tudo isso. Por exemplo, eu estou servindo na igreja, eu tenho cuidado da minha saúde e os relacionamentos. Tenho construído bons relacionamentos em família, comunidade, tenho cuidado das minhas emoções. Daí os irmãos vão dizer, Cris, mas isso é difícil demais. Isso está meio complicado. A Organização Mundial da Saúde, né? Os irmãos sabem que eu venho da área da capelania hospitalar. Eu sou capelã hospitalar de segunda a segunda e no hospital eu estou de segunda a sexta. Por que eu falo de segunda a segunda? Porque se tiver uma emergência nos hospitais onde eu sou capelã, o telefone vai tocar. E eu vou lá atender o pacientinho. E a Organização Mundial da Saúde, ela fala que o ser humano precisa do cuidado biopsicossocial e espiritual. Gente de verdade precisa do cuidado do físico, precisa do cuidado das emoções, precisa do cuidado da saúde mental e precisa do cuidado espiritual. Por exemplo, essa semana eu estava visitando um dos pacientinhos e eu perguntei para ele assim, o senhor está com frio? Por quê? Se eu entro no quarto, a pessoa está coberta com uma cobertinha e está com uma jaqueta por cima, não é normal a pessoa estar com uma jaqueta por cima da coberta. E daí eu falei assim, o senhor está com frio, né? Ele falou assim, tô sim, Cris. Daí eu falei, então espera aí que eu vou lá procurar pedir uma coberta mais reforçada aí para o senhor. Por que eu faço isso, irmãos? Como é que uma pessoa com frio vai conseguir conversar e se concentrar na oração? Como é que ele vai descansar? Nós precisamos estar atento às necessidades, atento ao que está acontecendo ao redor, né? O que está acontecendo, né? Deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo nesse quarto. Às vezes o mais aflito é a família do que o paciente, e é essa vida. Por quê? Porque eu estou falando de gente, e gente é isso. E isso não sou apenas eu que tenho frio e problemas com frio. Isso são todos nós. Todos nós passamos frio. Todos nós temos fome, todos nós queremos um abraço. Conta-se que uma mulher, ela era bem sobrepeso e ela entra então num brechó. E quando ela entra naquele brechó, a moça que estava cuidando do brechó, ela olha e fala, ai, não acredito. Ela vai andar o brechó todo e não vai ter nada no tamanho dela, porque ela usava tamanho 3G. E daí o que aconteceu? Aquela senhora caminhava pelo brechó, e o que acontece? Acontece que ela pergunta para a atendente, não tem nada aqui do meu tamanho, né? E a atendente fala assim, tem sim, tem um abraço. E ela dá então aquele abraço. Todos nós carecemos de abraço. Todos nós carecemos de cuidado. Às vezes nós vamos num lugar para procurar algo, mas na verdade o que a gente precisa é de outra coisa. Por isso que nós vamos observar agora a espiritualidade emocionalmente saudável em cima de uma parábola bíblica. E qual parábola seria? Nós temos duas parábolas que são muito conhecidas. Quais são as parábolas de Jesus? São histórias contadas por Jesus, que são as mais conhecidas. É a do bom samaritano. Por que a do bom samaritano? Porque a parábola do bom samaritano, ela reformula no Ocidente a forma de cuidar. Então, quando você vê todos os hospitais no Ocidente, ele vem a partir do cristianismo. Então, você tem casas de cuidado, lugar de cuidado, forma de cuidar, forma de abraçar, a partir do bom samaritano. Que, na verdade, na Bíblia não diz que ele é bom. Diz que ele tem atos de bondade. Nós que dizemos que é o bom samaritano. E a outra parábola, que também é a segunda, ou talvez a primeira mais conhecida, é a do filho pródigo. E talvez você possa dizer assim, Cris, mas essa parábola eu já li mais de 20 vezes. Só que hoje nós vamos ler ela sobre dois tópicos diferentes. Você vai abrir a sua Bíblia, aí em Lucas 15, do 11 ao 24. E toda vez que tiver a palavra filho, você coloca seu nome, certo? Toda vez que tiver a palavra filho, você coloca o seu nome. E uma outra forma de olhar para essa parábola é porque você vai observar uma espiritualidade emocionalmente saudável ou doentia na parábola do filho pródigo. Então, como é um texto conhecido, fica mais fácil de você me ajudar a avaliar se a espiritualidade dele é saudável ou se a espiritualidade dele é doentia. Hoje pela manhã, conversava um pouquinho com o Atílio, comentei com ele sobre o filho, e ali, como, né, Atílio, não é um personagem bíblico, é uma parábola,
a gente não vai poder perguntar para ele no céu, né? Quanto tempo você ficou fora da casa do teu pai? Mas se ele, como não é um personagem bíblico, é uma história, eu dou à história o norte que eu tenho uma interpretação dela. E eu diria que ele pode ter ficado fora uns 20 anos. Talvez você sempre olhou para essa parábola e pensou que ele ficou fora 5 anos, 6, 7. Mas por que você está falando de 20 anos, Cris? É porque eu conheço pessoas que já ficaram longe da casa do pai por 20 anos. Eu conheço pessoas que não viram o pai por 20 anos. Por isso que eu acho que esse filho ficou mais de 20 anos fora. Vamos juntos fazer essa leitura bíblica? Lucas 15, do 11 ao 24. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam-lhe. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E esta é a parábola do filho que foi embora. E esta é a parábola do pai que aguardou o filho. Não sei se você conseguiu seguir o desafio. O desafio era toda vez que tem filho colocar o seu nome. E o outro desafio é analisar a espiritualidade do filho pródigo. Vocês acham que essa espiritualidade era uma fé saudável ou uma fé doentia? Qual que é a opinião de vocês? Vou fazer um teste, então. Você acha que o filho pródigo, se fosse uma pessoa, quem acha que ele estava com a espiritualidade saudável, levanta a mão. Quem acha que a espiritualidade dele era doentia, não precisa levantar, porque ninguém levantou a mão para o saudável. Então, todos acham que é doentia, certo? Vamos analisar, então? Vamos ver juntos essa história da parábola do filho pródigo? Nosso livro, nossa campanha, ela segue dizendo para a gente dar o próximo passo. E o próximo passo, diante do autor do livro, qual é? É nós termos essa treliça, que é essa base de sustentação, onde nós conversamos sobre fé, sobre oração e sobre tudo mais. Mas qual é dar o próximo passo para que a gente tenha a nossa fé, a nossa espiritualidade saudável? E o próximo passo está aqui. 1. Identifique suas limitações. Cultive hábitos para uma vida saudável. E aqui nós temos, então, observando para a parábola do filho pródigo. E aí eu pergunto para vocês, nós temos facilidade de identificar as nossas limitações? Sabe por que eu estou perguntando isso, sobre identificar as limitações? Porque às vezes nós olhamos para histórias e para parábolas e nós nos achamos pessoas muito fortes. Ou às vezes nós nos achamos pessoas muito fracas. Porque olha só, o que na verdade esse filho possivelmente queria? Talvez ele queria liberdade.
talvez ele se sentia preso na casa do pai. Talvez ele queria uma vida de prazeres, uma vida, viver um romance. Talvez esse filho pródigo aqui, ele queria alcançar realizações ou mostrar que ele era capaz, porque na verdade, quando o pai dá a parte dele na herança, ele converte tudo, a palavra aqui, ela dá muito esse sentido, de converter. Ele converte tudo em dinheiro. Então, por exemplo, olha filho, a tua parte é uma parte da terra, e também os animais, e também os materiais. E ele converte, talvez com o objetivo de nunca mais voltar. Vamos supor que você ganha uma terra numa chácara. Será que você se desfazeria de tudo? Ou você venderia apenas uma parte e ficaria com a outra parte para voltar? Porque o filho aqui, o que dá a entender é que realmente ele se desfez de tudo. Ele converteu tudo em dinheiro. E ele foi para onde? Ele foi embora. Ele foi embora para uma terra distante. E lá ele gastou de qual forma? Ele gastou desenfreadamente. Foi gastando, e o curioso é que a gente pode pensar assim, quanto tempo demora para se gastar uma fortuna? E quando a gente olha na história real do Brasil, nós podemos ver que muitas pessoas, elas ficam milionárias, mas muito rápido, devido a uma má administração, ela vai perdendo tudo. Ela vai perdendo porque ela gastou de forma desenfreada. Ela simplesmente gastou. Então, aquele filho, ele chega para o pai, ele pede a parte dele e rapidamente ele vai embora. Ele quer ir embora rápido. E ali ele começa a gastar. Em busca do quê? Em busca de saciar seus prazeres. Em busca de saciar as suas vontades. Só que o que acontece é que é curioso. Por quê? Porque ele gasta tudo bem rápido. Ele gastou. De repente, ele poderia pensar o quê? Eu vou retornar para a casa do meu pai. Não poderia? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas não. Ele decide ir trabalhar como empregado de uma outra pessoa. E que possivelmente não era então um judeu, não era uma pessoa conhecedora de Deus, porque o judeu não come carne de porco, né? Ele foi ali comer carne de porco. E aqui nós temos uma pessoa que gastou, que teve as suas limitações, mas ele sabe aonde está a fonte daquilo que pode saciar o seu coração, que seria na casa do Pai. Tem um texto bíblico que eu separei aqui, que é importante para a gente identificar as nossas limitações, porque às vezes nós achamos que nós somos fortes. E às vezes nós olhamos para esse livro da campanha Espiritualidade Emocionalmente Saudável e nós pensamos, não, mas agora já deu errado algumas coisas na minha vida. Mas esse texto de 2 Coríntios 4:7, ele nos lembra do quão frágil nós somos. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder que provém de Deus não é de nós. O tesouro que nós temos é a verdade bíblica. Nós somos conhecedores da verdade, mas nós somos o quê? Vasos de barro. Quando no mundo antigo usa essa expressão, vaso de barro, é uma metáfora que indica a fraqueza humana. Por isso que quando nós falamos de uma fé boa, de uma fé saudável, essa fé é como? Ela precisa seguir um caminho. Ela precisa da prática da oração. Ela precisa de intencionalidade para cultivar amizades. Ela precisa que você separe um tempo para estar com a família da fé, para que juntos possamos caminhar juntos. Ela precisa que nós possamos nutrir o tempo de lazer, o tempo de brincadeira, o tempo de descanso. Então, reconheça suas limitações. O filho sai de perto da casa do pai. Ele sai achando que ele vai encontrar aquela alegria lá fora. Muitas pessoas falam assim, mas vocês são evangélicos, vocês são crentes, né? Vocês não podem um monte de coisa, né? Pode isso, não pode aquilo. Em Deus e na casa do Pai, nós encontramos a verdadeira liberdade. Mas que liberdade é essa? Onde nós somos livres para escolher. A verdadeira liberdade que Deus nos dá é uma liberdade que nos dá condições de escolher. Mas esse vaso, que somos eu e que é você, ele é vaso de barro. Por isso que ele carece do quê? Carece do Criador. Então, o primeiro passo é, identifique as suas limitações. Tem problema eu ter limitação? Não, não tem problema. Por isso que eu reconheço que eu sou vaso.
Eu reconheço que eu sou de barro e por isso que eu vou pedir diariamente que Deus me abençoe, vou pedir direção na palavra e vou trilhar esse caminho buscando a direção de Deus. O próximo passo é: prossiga em conhecer a Deus. Mas por que prossiga em conhecer a Deus? Porque a caminhada com Deus não é uma e depois nunca mais eu tenho contato e as minhas experiências com Deus não há necessidade. O filho, ele sabia que o pai era bondoso e amoroso, porque ele pediu a herança com o pai vivo. E isso é na verdade, seria uma desonra, né? Você pedir a herança com o seu pai vivo. E ele pediu. Mas quando a situação ficou ruim para ele, quando a situação ficou difícil, ele sabia que poderia voltar. E na hora que ele estava vivendo um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de agonia, de aflição, ele tinha fome, ele queria se alimentar da comida dos porcos. O que acontece nessa hora? Nessa hora ele se lembra do pai. Ele se lembra que o pai está lá, no mesmo lugar. E aqui fica uma coisa para a gente pensar juntos. Eu tenho a consciência de que Deus está sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque às vezes, irmãos, nós vivemos algumas situações que nós achamos que Deus age mais em meio à crise, que Deus age mais em meio à dificuldade. Sabe quando você está com um grande problema? E ali você ora, pede direção de Deus, busca Deus, fala: Senhor, me ajude. E Deus vem, traz uma paz ao teu coração, Deus vem e ajuda, Deus vem e age de forma sobrenatural. Sabe quando isso acontece? Daí talvez você diga uma frase que alguns já disseram muitas vezes: não vem por amor, vem pela dor. Mas, pensa comigo, em qual lugar o pai estava quando o filho decidiu sair? Em casa. Em qual lugar o pai estava quando o filho estava se divertindo? Em casa. Em qual lugar o pai estava quando o filho decidiu voltar? Em casa. Por que nós achamos que Deus sai do lugar e Ele só está do nosso lado quando nós passamos por momentos muito difíceis? Esses dias eu conversava com uma pessoa e perguntei para ela assim: você já esteve no Jardim Botânico? E ela disse: já estive lá. Eu falei assim: você acha que Deus não queria falar contigo lá? Você acha que Deus não tinha poder para falar com você lá? Naquele lugar mais lindo? Porque eu confesso para vocês, na minha opinião, o parque mais lindo de Curitiba é o Jardim Botânico. Ali é uma obra de arte, onde nós vemos Deus através das plantas e nós vemos a sabedoria que Deus deu às pessoas ao criar, ao arquitetar aquele lugar. Vocês acham, irmãos, que Deus não tem poder para falar com você no Jardim Botânico? Que Deus só tem poder para falar com você no dia da dor, no dia do sofrimento? Ou você acha que é nesse dia que você busca mais? Então, uma fé saudável, uma fé sadia, ela é uma fé que reconhece que Deus está agindo e que Deus cuida de você, mesmo nos dias ensolarados. Por quê? Porque o pai não mudou de lugar. Quando o pai vê o filho, o pai está em casa, o filho sabia para onde voltar. Era só voltar. Ele sabia da bondade do pai. Era só retornar para a casa do pai. Por isso que nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus, em conhecer a bondade de Deus, em conhecer o amor de Deus, em conhecer o cuidado de Deus, para que quando a gente passe por momentos difíceis, a gente se lembre que Deus está lá. Mas quando a gente vive os momentos de celebrações, que a gente também se lembre que, sabe, os dias de festa, que a gente vive festa, dias legais, dias de comer bolo com os amigos, nesse dia, Deus também quer participar. Por isso que é sempre por amor. E o pai, quando vê o filho, ele corre. Correr aqui é muito raro na tradição judaica, porque um idoso normalmente não corre, porque dá um sentido de, eu saio do meu lugar de honra para correr. Entendeu? Então, na tradição judaica, você tem muito essa cultura, e esse pai quebra a cultura, e ele corre. Por quê? Porque o filho está voltando. E ele corre, ele abraça aquele filho. Ele abraça o filho e fala para o filho coisas que são muito diferentes. Ele vai dar para aquele filho dignidade. Por isso que quando a gente pensa aqui, prossiga em conhecer a Deus, eu vou ler um texto bíblico de 2 Coríntios 12:9, que fala assim: então me disse, a minha graça é o que basta para você,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas por que nós escolhemos esse texto? Porque esse texto tem muito a ver com o livro. O livro falou muito sobre isso. Mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não sou eu que me torno super forte, super capaz, super determinado. É o poder de Deus que em cada momento da minha vida, Ele vem e Ele aperfeiçoa. Então agora vamos pensar juntos. Esta semana, na nossa campanha do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, falava sobre sermos adultos espirituais. Adultos, maduros, aonde um dos textos que norteou ali foi 1 Coríntios 13, quando falava: antes eu era menino, me sentia como menino, pensava como menino, agora que eu cheguei a ser adulto, eu deixei de lado as coisas de menino. E nós podemos deixar de lado as coisas de menino, sabendo quem somos e sabendo quem é Deus. Mas por que, Cris, saber quem é Deus? Porque é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente está fraco, o que a gente faz? Busque a Deus. E os desafios que se apresentarão para nós, e os dias de lágrima, e os dias de tristeza, o poder de Deus, Ele quer se aperfeiçoar na sua fraqueza. Confie nisso. Então, a gente está trilhando um próximo passo, que é identifique suas limitações, prossiga em conhecer a Deus, cada dia Deus quer se revelar para a gente. E tem mais um passo para a gente seguir, que é desfrute do amor, da alegria e da liberdade oferecida pelo Pai. Por que a gente fala sobre isso? Se você prestar atenção ali no nosso finalzinho do nosso texto ali de Lucas 15, ele falou o seguinte: o filho volta, ele reconhece que errou, ele reconhece que pecou, mas o que ele fala ali então? O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Nesse contexto da época aqui, quem usava sapato nos pés? Apenas as pessoas que eram livres. Escravos não usam sandália nos pés. Escravos não usam calçado em seus pés. E uma das primeiras coisas que esse pai então faz, ele dá anel, ele fala: olha, você voltou a pertencer à família, eu estou dando dignidade a você, mas eu dou também o quê? Eu dou também sandália para os pés. Por isso que é o quê? Eu lhe dou a liberdade para você também se sentir amado, para você também se sentir cuidado, para você também se sentir protegido. Muitas são as coisas que podem nos aprisionar. Às vezes nós somos aprisionados por pensamentos, por tristezas, por sentimentos de culpa. Eu falo para vocês que esta semana, lá em casa foi um fervo, né? Por quê? Porque o Marcos estava arrumando a tal mochila dele para os legendários. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi um grande desafio para o Marcos. Porque o Marcos não tem muita habilidade, né, de andar no mato. Eu confesso que eu não sei como está sendo essa experiência para ele. Mas eu falei para ele assim: Marcos, fique em paz. Não se preocupe, não. Sabe por quê? Você vai estar entre amigos. Fica tranquilo. Porque ele estava tão preocupado com aquela mochila que aquilo estava tirando o sossego, né? Tira a paz, tira o sossego. Por isso que a gente precisa estar perto do Pai. Tem coisa, gente, que só acontece quando a gente retorna para a casa do Pai. Tem coisa que só acontece quando a gente está juntinho do Pai. Eu compartilho assim para vocês que, para mim, quando eu penso nessa questão, né, de mato, de caminhar no mato, o meu pai sempre foi expert em trilha, e ele é até hoje, porque ele ia fazer trilha com 4 crianças, um cachorro, e voltava com as 4 crianças, o cachorro, um tatu, mais pinhão, mais caqui, mais alguma coisa, né? Porque a gente é do interior, e ali é dessa forma que faz trilha, né? Então, a gente ia para o mato, fazia a trilha, andava. Nunca tive medo de andar no mato, confesso que eu tenho até tinha, né? Como essa história do passado, não sei se tenho ainda, mas tinha uma habilidade de andar junto ali, e sempre foi muito gostoso esses passeios. Mas por quê? Porque eu tinha o Pai. E o grande segredo, já contei aqui na igreja, é que na volta, às vezes eu falava: ô Pai, coloca no cangote.
E acho que alguma vez eu ouvi não. Eu sempre ouvi sim. Ele sempre colocou. Ele sempre traz de volta. Mas daí, nós olhamos para essa experiência e nós podemos dizer, que legal, muito bom. Mas talvez, você possa dizer assim, Cris, talvez a minha experiência é diferente da tua. Eu nunca fiz trilha com meu pai, nunca andei no mato, nunca pedi para carregar no colo. Por isso que é o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não tem a ver necessariamente com a minha experiência. Sabe quando nós dizemos às vezes assim, olha, para você que é casado há mais tempo, né, aconselhar um casal que é casado há menos tempo, ou a Michele está aqui, o bebezinho está quase chegando, né, vai chegar talvez amanhã, né, Michele? Talvez a gente diga, qual é a mãe mais experiente, que tem mais filhos para conversar com a Michele? Mas talvez não. Por quê? Porque não é na nossa força, é o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós. É o vaso que é de barro, mas esse vaso que é de barro tem a palavra de Deus nele. Por isso, não olhe necessariamente para você. Mas eu tenho ou não condições de aconselhar, de cuidar, de amparar. Preste atenção na necessidade que está ao seu redor. E nessa necessidade que está ao teu redor, Deus quer te usar ali. Por quê, irmãos? Porque quando a gente fala de uma fé saudável, é uma fé que serve. Uma fé saudável não para nela. Nós não queremos ter a melhor saúde do mundo para essa saúde parar em nós, porque chega uma hora que nós podemos perder a saúde. Eu dava uma palestra essa semana ali no Hospital Cajuru, em Marcelino Champagnat, onde eu falava sobre fé, né? E fé em qual sentido? Fé no sentido de acolhimento espiritual. Então, é sobre isso que eu escrevo na minha dissertação de mestrado, e ali eu dei uma palestra nesse assunto. Mas uma das coisas que eu falei ali a finitude humana, ela chegará para todos nós. E essa é uma verdade. E às vezes, quando nós vemos algumas coisas acontecendo na nossa vida, ou até mesmo questões de enfermidade, nós achamos que Deus nos abandonou. Ou nós achamos que não vem pelo amor, vem pela dor. Mas o Pai sempre esteve no mesmo lugar. Por isso que Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso que Jesus diz, ei, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim você vai alimentando o teu coração, daquilo que te fortalece. Você olha para a palavra de Deus e você diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você olha para a Bíblia Sagrada e vê, eu olho para os montes, de onde me vê o socorro, vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí você vai construindo o quê? Essa base, para que os dias difíceis você consiga se manter na direção certa. Porque quando o dia difícil chegou para o filho pródigo, ele foi alimentar porcos. Quando o dia chegou difícil para o filho pródigo, quando acabou o dinheiro, quando acabou recursos, normalmente acaba a amizade quando acaba dinheiro. Normalmente acaba a amizade não, aquelas más companhias. Ele não tinha uma base. Ele foi primeiro aonde? Alimentar porcos. Mas por que eu digo que a espiritualidade dele depois se tornou uma espiritualidade saudável? Porque ele se recordou. Ele pensou assim, olha, lá na casa do meu pai, os empregados têm comida. E eu vou voltar. Nem que seja para eu ser um empregado. Mas eu vou voltar. Porque algumas coisas, irmãos, só tem na casa do Pai. Algumas coisas do nosso coração, algumas coisas que nos preocupam, só tem na casa do Pai. E talvez você diga assim, mas eu não me sinto digno de voltar. Ou eu não me sinto digno de voltar a servir em tal ministério. Eu acho que não devo isso, não devo aquilo. Tenha uma espiritualidade saudável. Porque a espiritualidade saudável vai te trazer de volta para a casa do Pai. A espiritualidade saudável vai colocar calçados nos seus pés. E a espiritualidade saudável vai te tornar livre. Livre. Muitas pessoas estão aprisionadas pela culpa. Muitas pessoas estão aprisionadas pelo medo. E muitas pessoas estão aprisionadas pela rejeição. A rejeição, ela aprisiona muitas pessoas. Talvez vocês pensem assim, Cris, mas essa parábola aí do filho pródigo, você veio nela por algum motivo especial? Na verdade, irmãos, normalmente quando eu escrevo uma mensagem, eu trabalho nela um bom tempo, né? E eu estava trabalhando nessa mensagem, em qual sentido? Eu conversei com uma moça esses dias.
E a moça me falou assim, que não conhecia a parábola do filho pródigo. E aí me surpreendi. Mas como? Porque às vezes nós achamos que todo mundo sabe tudo, né? Pensei comigo, né? Mas como, né? E daí, depois que eu contei a parábola, ela falou assim, Cris, mas por isso que tem aquele ditado, o bom filho a casa torna? Daí eu falei, talvez por isso. E ali a gente conversou. Mas conversou sobre o quê? Conversou sobre o lugar do pai. Porque pessoas vivendo dificuldades, elas se esquecem que o pai está sempre de braços abertos. Pessoas vivendo em dificuldade, elas se esquecem o lugar norte de voltar e seguir. Não sei se você já andou perdido em alguma estrada, mas às vezes a gente se perde. Nessa ida agora para o Rio Grande do Sul, que a gente foi em janeiro visitar meu irmão que mora lá em Santa Maria, pensa no lugar longe, é Santa Maria. Santa Maria é longe. E daí nós fomos para lá visitar o meu irmão, sei lá, 900 quilômetros, nem lembro agora. E chegou uma hora que no GPS dava um caminho. E aquele caminho não existia, na verdade. Quando a gente começou a entrar nele, era só pedra e buraco. E daí o que a gente fez? Falei assim, Marcos, vamos dar a volta, vamos naquele posto de gasolina. A gente voltou no posto de gasolina, o rapaz falou assim... mas isso era depois de Passo Fundo, tá? Para quem conhece aquela região. Então, é bem longe. A gente estava já bem cansado. Que a viagem começou às 5 da manhã, isso era 18 horas, mais ou menos. O rapaz do posto falou assim, vocês sabiam que muita gente para aqui? Muita gente para aqui pedindo informação, porque realmente essa estrada aqui só passa trator. Vocês não podem andar por ela. Vocês têm que voltar e vocês precisam andar, vai ser uma distância um pouco maior, mas é uma estrada possível de vocês passarem e vocês vão conseguir chegar. Agora eu pergunto para vocês, o que seria de nós se nós tivéssemos persistido na teimosia? Por quê? Porque a estrada esburaqueada, cheia de pedra, existia, só não para um carro baixo e pequeno. Se a gente insistisse naquilo, ia furar pneu, talvez ia quebrar alguma coisa. Imagina, eu, Marcos e Melzinha, perdido numa estrada solitária na escuridão no Rio Grande do Sul. Porque nessas horas GPS não funciona, daí mais, celular também perde sinal, é isso que acontece. Mas às vezes nós trilhamos dessa forma. Nós sabemos quem é Deus. Nós sabemos que podemos voltar para a casa do Pai. Nós sabemos que o Pai está ali. Para quê? Para ressignificar a nossa história. Para nos tornar livres, e livres para servir, livres para amar, livres para perdoar. Mas nós insistimos em andar por estradas com buraco e com pedras. Essa treliça que o autor fala aqui do nosso livro é justamente isso. É uma base, é um caminho possível para você seguir. Vocês vão falar assim, Cris, mas eu achei isso daí meio difícil, essa história desse caminho aí, de oração, leitura da palavra e tudo mais. Mas eu falo para vocês, sabe, irmãos? Aqui é um testemunho pessoal e não no sentido de me glorificar ou algo assim. Aqui é num sentido realmente de falar um testemunho. É possível viver. Tenho vivido esse caminho ao longo desses anos. Cris, mas quantos anos? 1 ano, 2? Não, mais de 20. É possível. Mas você tem que seguir a receita. Você tem que se ajoelhar. Você tem que orar. Você tem que se submeter aos pés da cruz. Você tem que saber quem é teu pai. Saber que você é filho. Saber que você é vaso de barro. Mas esse vaso de barro precisa permitir ser moldado por Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Mas entregue as fraquezas nas mãos de Deus. Entregue as preocupações nas mãos de Deus. Você está disposto a voltar? Volte, porque o Pai aguarda de braços abertos. No versículo de João 10:10 fala assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida em abundância que Deus fala para a gente e que Deus nos chama a viver é uma vida plena. É superabundante em quantidade e qualidade. É além da medida, é muito grande. Talvez você tenha sonhos que nessa noite você quer entregar nas mãos do Senhor. E você quer dizer, Senhor, eu peço que o Senhor me torne livre para viver os sonhos que o Senhor tem para a minha vida.
Talvez hoje você diga: Senhor, me torna livre para servir na igreja. Me torna livre para fazer a tua vontade. Me torna livre para dizer sim. Coloca sandálias nos meus pés para que eu possa conseguir viver a vida livre que o Senhor tem para me dar. Não é que a gente não bebe, não fuma, não trai o marido. A gente não quer. O Espírito Santo que mora dentro do nosso coração, ele nos incomoda. Por isso que a gente não mente. Por isso que a gente não fala palavrão. Ah, mas a carne milita contra o Espírito. Milita. Por isso que você tem que fortalecer. E aquilo que você fortalecer, ele terá mais vida. Se você pegar uma plantinha e colocar alimentá-la, ela vai ter vida. Só que talvez você está alimentando erva daninha. E o convite que Jesus nos faz é uma espiritualidade emocionalmente saudável. Mas Ele quer participar da nossa história. Por isso que eu te convido a fechar os olhos, a pensar sobre isso. As meninas vão estar cantando essa canção. E a pergunta que eu faço para você é: Deus quer ser caminho no deserto. Ele quer ser luz na escuridão. Ele quer estar presente, participando da história da sua vida. Por isso você precisa dar o próximo passo. Identifique suas limitações e cultive hábitos para uma vida saudável. Prossiga em conhecer a Deus. Desfrute do amor, alegria e da liberdade oferecida pelo Pai. Pense nisso. Pense sobre qual é o desafio que Deus está colocando em seu coração. E depois nós estaremos orando juntos por eles. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te
enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E esse é o nosso Deus, Deus de milagres, luz na escuridão. Talvez você pensou assim, mas a Cris não pediu pra gente ficar em pé, não pediu pra gente sair do lugar. É porque a espiritualidade emocionalmente saudável passa pela solitude. A espiritualidade emocionalmente saudável passa pelo silêncio. Você precisa aprender a quietar o coração e a escutar a voz de Deus. Era uma terça-feira, 15 horas da tarde. Cheguei no hospital, falaram assim, Cris, visita pra gente tal quarto. É assim que funciona, tá, irmãos? Ali eu dou prioridade pro caso mais grave. E ali eu fui. Quando entrei no quarto, a filha falou assim, meu pai não fala há 3 dias. E ali a gente chama de processo ativo de morte. É dessa forma, porque é um hospital que trabalha apenas cuidados paliativos. E nessa hora, irmãos, eu converso com o paciente da mesma forma. Ele estava quietinho, deitadinho, olhinho fechado, mas a audição é o último sentido. Naquela hora eu conversei com o paciente, falei para ele assim, eu vim aqui para pedirmos as bênçãos de Deus, que o Senhor sinta-se amado e cuidado por Deus nesse lugar, que o Senhor sinta o cuidado do bom pastor, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consola. E nessa hora eu orei. Quando eu termino de orar e digo amém, aquele senhor diz, e glória seja dado ao Cordeiro, e que Deus abençoe meu filho tal, meu filho tal, meu filho tal, porque toda honra e toda glória seja dado ao nome de Jesus. Agora me diga, irmãos, e se eu não dou escuta, ouvidos à voz do Espírito, não teria orado com aquele paciente e aquela família não teria visto o sobrenatural. O sobrenatural foi um momento de lucidez. O sobrenatural foi glorificar o nome de Deus. Nós somos chamados para estar nessa terra, para glorificar a Deus. Cuidado para não seguir a tua vida indo na direção errada. Cuidado para não andar caminhos e caminhos longe do propósito de Deus. Qual é o plano que Deus tem para você? Aonde Deus quer te usar? Confie. Porque Ele é Deus de milagres, Deus de promessas. Ele é luz na escuridão. Para que um dia nós possamos dizer, toda honra e toda glória seja dado ao Cordeiro. E esse Senhor, Ele já foi para a glória. Mas talvez quando eu chegue lá, Ele diga, oi Cris, lembra daquela visita? E eu vou dizer, era eu mesma que estava lá. Porque Ele é deficiente visual, Ele não me viu. Mas daí no céu Ele vai dizer, essa é a moça baixinha, né? Não sei como será o corpo glorificado, mas talvez seja semelhante. Não sei. Por isso o meu convite agora é que nós vamos orar. Essas histórias, elas servem para fortalecer a sua fé. Essas histórias, elas servem para lembrar que a espiritualidade emocionalmente saudável é o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque você e eu, a gente é barro. E o barro precisa ser moldado pelo Criador. Então nós vamos orar agora, vamos orar pelos homens que estão na montanha. E se você tem algum motivo especial de oração, de consagração, que você quer colocar diante do Senhor, se coloque em pé, que a gente vai estar orando juntos.
Senhor Deus e nosso Pai, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, porque não tem a ver com quem somos, mas tem a ver com quem o Senhor é. Muito obrigada, Deus, porque é o Senhor, ó Pai, quem nos escuta, e é o Senhor que é o Deus de milagres, o Senhor que é um caminho no deserto, mesmo quando a gente não vê alternativa. O Senhor é a luz em meio à nossa escuridão. Muito obrigada, Deus, porque Jesus veio ao mundo para que a gente tenha vida e vida plena, vida em abundância. Paizinho querido, fortalece a nossa espiritualidade, fortalece a nossa fé, que seja uma fé saudável, firmada no Senhor. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, nos ajuda a dar o próximo passo, mas nos ajuda a ir na direção certa. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer quão limitados somos e quanto precisamos de Ti. Nos ajuda, Pai, a cultivar hábitos de vida saudáveis, para que a gente possa continuar firme contigo. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir em conhecer a Ti. Nos ajuda, Pai, a desfrutarmos do Teu amor, do Teu abraço, da alegria e da liberdade que nós encontramos na casa do Pai. Senhor nosso Deus, nos ajuda a irmos na direção certa, nos fortalece, nos dá ânimo, Senhor. Nós pedimos nessa hora, Pai, a Tua bênção sobre os legendários que estão na montanha, que eles possam sentir ali o sobrenatural do Senhor, que o Senhor possa falar de forma especial a cada um deles, ó Senhor. Se revela, Pai, conduz, direciona, quebranta corações, molda, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a vida do pastor Nildo, Pai, que tem ajudado na coordenação, Senhor. E abençoe a todos os homens que estão ali. Cuida, Pai, das famílias que estão em Curitiba, das famílias que estão em outros lugares do país. Que elas estejam guardadas pelo Senhor. E que esses 200 homens possam voltar com um novo sentido, para glorificar o Teu nome aqui na terra. E nós pedimos agora, Senhor, pelos nossos irmãos que se colocam em pé. O Senhor conhece, Deus, o motivo que está em seus corações. E nós pedimos ao Senhor, fortalece, anima, renova, consola, encoraja, faz a Tua vontade, Senhor. O Senhor conhece o motivo que está em cada coração. E nós pedimos ao Senhor, faz porque o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus dos encontros, e nós cremos que mais uma vez o Senhor nos encontrou para fortalecermos, para que a gente possa continuar Te glorificando. Abençoe a cada um de nós como igreja, Senhor. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, e que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, Igreja Batista Lindóia reunida aqui, Igreja Batista Lindóia online, e que cada pessoa que serve ao Senhor por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe.